Pode trazer uma palavra. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu estava ainda pela tarde meditando aqui num trecho que é muito conhecido da igreja e eu acho ele muito assim interessante porque nos mostra uma outra realidade, né? Porque quando nós vemos alguns que queriam ir até Jesus, eles iam porque tinha um problema, né? Aquela mulher, por exemplo, do fluxo do sangue, ela já há 12 anos sofrendo daquele problema. Jairo, que cedeu a Jesus, está na sinagoga, né, para estar ali usando a palavra, fazendo uso do livro da lei. Ele foi porque a filha estava também à beira da morte, e muitos outros, né? Muitos outros. Aquele leproso, né, quando Jesus termina de fazer assim um longo tempo de ensinamento, ele vai até a Jesus e ele fala: eu bem sei que se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. E Jesus olha para ele e fala: eu quero ser limpo. E naquela mesma hora ele ficou limpo daquela lepra, né? Agora aqui no capítulo de número 19, né, do Evangelho segundo Lucas, eu acho muito interessante, porque aqui fala sobre Zaqueu, né? Quantas vezes a gente ouviu já falar sobre Zaqueu, né? Agora Zaqueu, ele foge um pouco nesse contorno, porque Zaqueu, nós olhamos e vemos que Zaqueu não tinha nenhum interesse a não ser de conhecer quem era Jesus. Olha aí, irmã Regiane, ele fala assim: eu quero saber quem é Jesus, porque muitas vezes a gente vai caminhando na nossa trajetória cristã e a gente às vezes não tem o conhecimento de quem é Deus, de quem é aquele que está do nosso lado, né? E o interessante é que ele quer se mostrar. Quando nós vemos a vida do patriarca Jó, ele teve uma vida, né, regrada. Ele era um homem que ele cumpria todos os seus votos, ele adorava a Deus, ele tinha um cuidado, inclusive, de não esquecer dos seus filhos. Se os filhos dele esquecessem, não tinha problema não, que ele mesmo ia lá, lembrava de cada um filho e apresentava aquele sacrifício. E a vida de retidão dele foi uma vida tão correta que o próprio Deus deu testemunho de Jó. Tem visto lá o meu servo Jó, né? E aquilo ali gerou incômodo, né? Naquele que é contrário à nossa vida, à vida de todos os homens, e ele lança logo um argumento, mas ele tem de tudo, né? Então, a palavra que ele lança, né, para o nosso mestre, o nosso Senhor, né, é o quê? Não, se alguém tem muita coisa, então ele tem todos os motivos para dizer. Mas nós vemos que a história vai mostrando que a maior parte das pessoas servem a Deus independente de bem, de recurso, porque nós adoramos a Deus pelo que Ele é. O grande problema é que muitos às vezes buscam a Deus pelo aquilo que Ele faz. Deus, Ele faz maravilhas. Deus, Ele faz coisas grandes. Mas nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Pelo que Ele é. Ainda hoje, pela manhã, o pastor Remício estava ensinando aqui, porque há uma grande diferença, né, de quando nós adoramos a Deus, né, quando nós prestamos a nossa adoração, porque nós adoramos a Deus por quê? É pela grandeza do que Ele tem, pelo que Ele faz, né, pelo que Ele vai fazer. Então isso nos leva a o adorar. E nós o reconhecemos pelas coisas que Ele faz, pelaquilo que Ele nos proporcionou. Quando nós olhamos e vemos o canto dos pássaros, por que eles cantam? Eles cantam glorificando aquele que o adorou, né? E nós vemos que a natureza toda, ela proclama as obras da criação. E nós olhamos e vemos aqui, né,
que, como eu estava falando do patriarca Jó, que ele fazia tudo isso, que ele reconhecia a grandeza de Deus. Mas até o dia que ele começou a sofrer e ele começou a padecer, a Bíblia diz que ele não se levantou contra Deus, muito pelo contrário, quando aquela que estava ali, em perfeito estado, e não estava sofrendo nada, só estava tendo o cuidado, tendo que prestar o cuidado para Jó, então ela já lançou uma palavra para Jó: amaldiçoe-se teu Deus e morre. Então o que eu fico pensando? Não queria ter trabalho, né? Irmão, como é difícil. Irmão, como é difícil. Então você louve a Deus, porque, irmãos, quando nós somos dependentes de alguma coisa, então aí que nós vemos como é bom a gente poder se locomover, a gente pode fazer as coisas, né? Às vezes, quando a gente precisa, irmão Rosilda, de um filho, fala assim: meu filho, vai lá, pega um copo d'água, você está às vezes ineficiente. Ih, meu Deus do céu, às vezes você morre de sede. Aí você fala de novo: você esqueceu, rapaz, pega a minha lá, já vou, estou indo aí. E estou indo aí, a garganta está seca, você precisa de um copo d'água, às vezes, lá no leito, e às vezes é difícil. Não é mesmo, Mamília? Mamília vai nos hospitais aí, vê que às vezes a pessoa que está no leito de enfermidade tem quase que implorar o enfermeiro, às vezes, para trocar um lençol, para fazer alguma coisa. Só Jesus, irmão, só Jesus. E Jó passou por isso. Mas ele não se levantou contra Deus. Mas ele, muitas vezes, ele não pensa que ele não reclamou, não. Ele reclamou, falou: maldito seja o dia em que eu estava sendo gerado. Então ele via o sofrimento, mas ele não se levantava contra Deus. Mas ele via aquela situação e ele se levantava contra aquela situação, não é? Então, muitas vezes, quando nós estamos passando algum problema, e às vezes a gente nem entende o porquê, e nós temos que adorar o Senhor. Nós temos que glorificar o Senhor. Nós temos que reconhecer a grandeza do seu poder, do seu nome. Porque quando ele vai questionando, ele faz dezenas de perguntas a Deus, sem ter sequer uma resposta. Aí um dia Deus muda o quadro e começa a perguntar para Jó: onde que você está quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Glória! Aí ele começa a ver que Deus vai começando a mostrar a grandeza dele. E ele vai vendo que ele não é nada, mas que Deus é tudo. Que Deus, ele tem toda a autoridade e todo o poder. E quando aqueles que cercavam a Jó e olhavam para ele e viam, né, que ele estava, e julgavam ele, que ele era um ladrão de viúva e outras coisas mais, né? E quando ele teve força dentro dele, de naquele estado que ele estava, ainda reconhecer que ele podia interceder por aqueles ali que estavam acusando, aí Deus vai lá e muda o cativeiro de Jó, e o estado dele é 2 vezes melhor de tudo aquilo que ele tinha. E agora ele fala assim: antes eu te conheci apenas pelo que me falavam, mas agora os meus olhos te veem, os meus olhos te entendem, te compreendem, e eu sei que o meu Redentor, ele vive, porque se levantará sobre a terra, estabelecerá o seu domínio, aleluia, e ele estará. Agora também junto nesse domínio, nós vemos aqui Zaqueu, que quis ver quem era Jesus. E nós vemos aqui, a gente vai já terminar, é uma palavra somente. E levantando-se Zaqueu, lá no 8 já, né? É capítulo 19 de Lucas. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É uma das passagens mais maravilhosas. Aqui nós não vemos Jesus levantando um paralítico, nós não vemos Jesus dando vista ao céu, nem fazendo que um surdo venha ouvir.
Mas Jesus fala da maior vitória que um homem pode alcançar, que é a bênção da salvação. É a bênção de saber que o nome está escrito no livro da vida. E a coisa mais bonita é quando o bom mestre se apresenta. Naquele momento ele reconhece que ele tinha o estado de um homem pecador, de um homem carente de uma salvação. E ele, naquele mesmo momento, ele fala: Senhor, se eu tenho defraudado a alguém, eu restituo aquilo que a lei determina, ou seja, 4 vezes mais. Uma nota de rodapé para os irmãos: Zaqueu não era ladrão, tá bom? Mas como que o irmão prova isso? Irmão, ele mesmo declarou: se eu tenho defraudado alguém, eu dou 4 vezes mais. Irmão, se ele tivesse nessa condição, porque nós também fazemos sempre aquele estereótipo de todo mundo que é rico é ladrão. Não é o caso. Jesus não falou para ele restituir, porque eu tenho certeza, se ele tivesse nessa condição, Jesus falou assim: então vamos lá, vamos estabelecer uma fila agora, vamos pagar agora tintim por tintim tudo que você tirou. Mas Jesus não fez isso. Jesus não fez isso. Aí muita gente diz: não, mas é porque Jesus já trouxe o perdão do passado. Não, é porque ele declarou: se eu tenho, não foi Jesus que cobrou, foi ele que declarou: se eu tenho defraudado, eu dou 4 vezes mais. E Jesus falou: hoje veio salvação a essa casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora, não é pelo fato de talvez dele não ter tirado o lado de alguém que ele era bonzinho, não. Todos nós precisamos de Jesus. A bênção estabelecida nessa passagem é que nós somos carentes de Jesus, independente de condição. Perante ele não tem bom, não tem ninguém que seja justo demais, porque somente ele é bom, somente ele é justo, somente ele é aquele que é perfeito. E todos nós carentes da sua bênção, da sua misericórdia e do seu amor para conosco. E naquele dia ali que Zaqueu estava naquela corrida, em busca de um conhecimento daquele que era falado, ele recebe a bênção: Zaqueu, desce, que hoje eu quero entrar e eu quero pousar na tua casa. Oh, glória a Deus! Que hoje Jesus esteja pousando, irmã Edjane, na tua casa. Oh, glória! Vamos subir a mocidade. A mocidade adora o Senhor. Glórias a Jesus.
tristeza fora, é verdade? Desânimo também. Não vamos deixar que seja nosso companheiro a tristeza e o desânimo, mas a alegria vindo de Deus. Glórias a Jesus. Vamos ouvir o conjunto Rocha Eterna. Vai adorar o Senhor.